que é radar? O que é lidar? O lidar é o equivalente ao radar, mas em vez de enviar ondas por frequência sonora, envia um feixe de emissão de luz. No fundo, lidar significa Light Detection and Ranging, ou seja, detecção de luz e ranging, que é medição, no fundo, medição de alcance. É uma tecnologia que, através de luz emitida e refletida, consegue perceber, perdão, qual é que é a distância a um determinado objeto. E para além de perceber qual é que é a distância a um determinado objeto, consegue também permitir ler padrões. E daí que um lidar pode ser um bom complemento à câmara. E porquê? Porque um lidar pode, por exemplo, tirar uma imagem como essa que aí está. É óbvio que essa imagem que aí está não é uma imagem de lidar de um carro, tá? Isso é uma imagem de lidar de uma aplicação industrial ou não. E notem que aquilo que hoje está a ser implementado nos carros ao nível de ADAS, não são sistemas propriamente novos, né? Radar já se utilizava, né? Basta a gente pensar, o radar Doppler, radares de velocidade já existiam aos anos. Lidar também não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia relativamente nova nos automóveis, mas ao nível da indústria já é bastante utilizado e salvo erro, até foi desenvolvido na indústria militar. O lidar permite ter quase uma imagem tridimensional de um determinado campo, um espaço, o que seja. Ok? E isto quase que um bocadinho, a gente olha aí para essa imagem e quase que parece uma imagem que é proveniente de uma câmara térmica. A ideia não é propriamente a câmara térmica, porque aí não está propriamente a medir diferenças térmicas entre os vários corpos que estão presentes na imagem. Aí o que ele vai fazer é em termos de profundidade, ou seja, objetos que estão mais distantes, objetos que estão menos distantes. E tridimensionalmente ele consegue ter essa perspectiva, né? Pelos que estão mais perto e os que estão mais longe, tridimensionalmente ele consegue montar quase como se fosse uma fotografia conforme aí está. O lidar permite então fazer o quê? Permite, para além de ler ou de perceber qual é que é a distância, por exemplo, para um obstáculo que está à frente, consegue perceber qual é que é esse obstáculo, ou seja, consegue perceber qual é que é o padrão desse obstáculo. É um peão, é um motociclista, é um objeto, é um carro, ok? Inclusive consegue, por exemplo, perceber se o carro que se vai atravessar à nossa frente vai-se atravessar do lado esquerdo ou do lado direito, não é? Ele consegue ter essa percepção e dar essa percepção ao condutor. Epá, se bem que depois também na hora da verdade eh, pouca diferença vai fazer, não é? Mas acabam por ser funcionalidades que a gente percebe que só existem graças a sistemas que conseguem, de uma forma com muita eficácia, né? Com muita eficiência, conseguir perceber onde é que entram objetos dentro do seu campo de leitura. E aqui, literalmente, dentro do seu campo de leitura, no fundo, aquilo que o lidar tira é quase como se fosse uma fotografia, conforme isso que aí está. Aqui para a gente ter uma percepção daquilo que é, digamos assim, se a gente conseguisse ver uma imagem se a gente conseguisse ver uma imagem tirada de um radar e uma imagem tirada de um lidar, a imagem de um lidar era quase que uma fotografia tirada em alta definição comparada com aquilo que o radar consegue perceber. Ou seja, a eficácia de leitura, a eficiência da leitura é bastante superior. Bom, passamos agora aqui para as câmaras, depois já volto aqui a tocar no lidar, porque o lidar aparece aqui ainda novamente. Indo aqui um bocadinho às câmaras, acabei por tocar neste tema logo de início. O que é uma câmara? Uma câmara de para-brisas, ou de retaguarda, ou à frente na viatura, ou o que seja, é uma câmara, normalmente uma câmara de alta definição, que permite com um campo de visão abrangente, pá, na ordem dos 125 graus, pá, umas acredito que um bocadinho menos, outras um bocadinho mais, permitem literalmente ver objetos e reconhecer os padrões desses mesmos objetos. Por isso é que havia aí, mais há uns anos atrás, havia muita discussão de que radares calibram-se e câmaras não se calibram. Havia muito aí essa discussão. Câmaras têm que ser calibradas e podem ser feitas até de uma forma dinâmica, ou dependendo mais uma vez de qual é que é o procedimento do fabricante.
mas têm que ser calibradas para reconhecer padrões, não é? Porque uma coisa é assim, uma coisa é eu meter o meu telemóvel ou o meu computador, uma webcam a filmar. Outra coisa é reconhecer que aquilo que eu estou a filmar é uma cara, é uma caixa, é uma garrafa, é um carro ou é uma moto. Ok? Uma coisa é filmar, outra coisa é reconhecer. O que é que a câmara faz? A câmara pura e simplesmente filma. O software e a eletrónica que estão por trás e a programação que está por trás é que consegue, epá, eu não digo aqui através de inteligência artificial, não é? Agora a inteligência artificial está aí na moda em tudo, aqui não se pode dizer que é propriamente por inteligência artificial, isto é programado para tal, mas a partir do momento em que a câmara tem uma face, não é? Tem um objeto que se identifica com um padrão que é um padrão de uma pessoa, ela consegue reconhecer que aquilo que ali está é um peão. Ora, isto pode ser quase um bocadinho indiferente. A gente diz, mas qual é que é a diferença de à frente, né? Muito concretamente, por exemplo, há carros, os carros que a gente tem atualmente, se atravessar um peão à frente, aparece um bonequinho no quadrão no quadrante que é um peão. Se aparecer um carro, aparece que é um carro. E a gente diz, pá, mas qual é que é a diferença? O gajo atravessou-se à frente da mesma. Né? Pá, a diferença para nós vai ser a mesma, que é trava, pá, espera aí, tens de travar, que é para não atropelares o peão ou bateres no gajo que está à frente, tens que parar. Agora, em termos de gestão eletrónica, acredito que, e certamente os sistemas estão preparados para fazer essa distinção entre aquilo que é um peão e atuar com a máxima urgência possível, até para depois disputar outros sistemas aí já sistemas de segurança passiva, como os capos ativos e tudo mais. E aí é diferente ser um peão do que ser um outro tipo de obstáculo. Okay? Por isso, aqui aquilo que a gente tem que perceber é câmaras filmam e a programação que está por trás, o software que ele tem por trás, a eletrónica que ele tem por trás, permite reconhecer padrões. Não é à toa que, por exemplo, ainda hoje estive a experimentar fazer num BMW. Procedimento de calibração da câmara. O que é que ele manda fazer? Manda ir à estrada. Manda ir à estrada para reconhecer padrões. E quando eu digo reconhecer padrões, é reconhecer carros, reconhecer pessoas, reconhecer bicicletas, é para tudo aquilo que se atravessa à frente da câmara e com a programação que ele tem por trás, dizer assim: olha, aqui está uma pessoa, aqui está um carro e assim sucessivamente. Ok? Daí a questão, que era sempre muito discutível: câmaras calibram-se ou não se calibram? Ok? A câmara tem que calibrar para o software perceber qual é que é o padrão que está a ser observado. Porque, repito, a câmara por si só vê. Ok? É como os nossos olhos, não é? Os nossos olhos veem, epá, quem tira a conclusão se é uma pessoa ou se é um carro é o nosso cérebro. Epá, e aqui é exatamente a mesma coisa. Ok? Contrariamente aqui aos radares, só para a gente dar aqui um toque nas câmaras e depois fazermos aqui uma pausa. Um, Contrariamente aos radares, onde normalmente uma linha CAN ou eventualmente uma FlexRay acaba por conseguir dar vazão àquilo que é o fluxo de informação proveniente desse tipo de componentes, no caso das câmaras, a coisa já muda de figura. Uh, Porque se nós repararmos, e mais uma vez, isto é um exemplo, mais uma vez é um exemplo de BMW, de um carro que nós temos, onde a câmara, que aparece aqui neste retângulo maior aqui, um bocadinho, nadinha acima do centro da imagem, aparece como a câmara de condução autónoma. Vamos ver aqui, câmara de condução autónoma, mas posso-vos garantir que este carro não tem condução autónoma, coisíssima nenhuma, ok? Mete o carro de volta para a estrada e tudo mais, mas depois alerta e passado um bocado desativa o sistema. Um, a comunicação que vai fazer com uma body control, que neste caso aqui é chamada a BCP, a Basic Central Platform, uh, já não é através de uma linha CAN, já é através de uma linha Ethernet, ou seja, uma linha ou um protocolo que permite, no caso dos automóveis, uma comunicação até 100 megabits por segundo. Porquê? Porque aqui o fluxo de informação é tremendo. Aqui não estamos a trabalhar com ondas sonoras. Aqui estamos a trabalhar com imagens, com muitas frames por segundo, com imagens de alta definição. E essas imagens de alta definição, embora sendo tratadas dentro da própria câmara autónoma, têm que seguir, têm que seguir muita dessa informação
para outros dispositivos que tomam atitudes, por exemplo, sob a travagem da viatura, por acaso, por exemplo, sob o corte de injeção ou o corte ao motor elétrico e, eventualmente, para depois alertas a outros tipos de segurança passiva. Ok? O que significa que quando nós passamos para o campo das câmaras, já deixamos os protocolos CAN ou eventualmente FlexRay e já entramos aqui num protocolo Ethernet. Num protocolo Ethernet, se nós quisermos dialogar, vamos dizer assim, vamos ter aqui novamente o cenário que é, eu não tenho comunicação com a câmara, ok? Tenho uma avaria, vou tentar dialogar aqui com aquilo que a BMW chama, neste caso, o ADC, AML, que outras marcas chamam outra coisa qualquer, não consigo diálogo com este componente. Ver alimentações, o básico dos básicos, ok? Uh, Só que aqui, ver comunicações, eu já fico um bocadinho limitado. Porquê? Porque ver comunicações com este fluxo de informação a 100 megabits por segundo já não são, já não é com osciloscópio como a gente faz numa linha Canon, numa linha FlexRay. Ok? Aí já temos que ir por diagnóstico ponto a ponto. Significa que no diagnóstico ponto a ponto é quase, epá, e sem entrar aqui demasiado no campo da multiplexagem, a gente há de fazer aí também estamos a contar brevemente qualquer coisa dentro nestes moldes e para a multiplexagem. Num diagnóstico ponto a ponto, a gente já vai ter que ir por leitura de cada um dos componentes e ver qual delas é que não está presente. Ok? Epá, é assim, se nós percebermos que, tendo um esquema elétrico e eu tenho 6 unidades de comando que estão na mesma arquitetura e há uma delas que não conversa, epá, se todas conversam, o problema não pode ser da linha. Ok? Isto é aqui quase um bocadinho ao nível da informática. Eu tenho um router e tenho 6 computadores à volta do router. 5 funcionam, um não funciona. Epá, não pode ser o router. Ok? Tem que ser aquele computador que não funciona. Isto fazendo aquilo, uma analogia grosseira com aquilo que é informática, mas no fundo fazendo uma analogia grosseira que não é grosseira, porque protocolo Ethernet é aquilo que os nossos computadores utilizam nas ligações da rede. Ok? Não por wireless, mas por ligação de cabo, o famoso RJ45, utiliza protocolos Ethernet 100 megabits por segundo e atualmente já na informática a 1 gigabit por segundo, e nos automóveis, para já, ainda não há tanta necessidade assim. Bom, então voltando. Tínhamos ficado na câmara mono, ou a câmara mono. Qual é que é a diferença aqui para esta câmara estéreo? Basicamente são duas câmaras que permitem, por um lado, ter um ângulo de abertura ligeiramente maior, por outro lado, acaba por ter aqui quase como uma redundância, e usar as diferenças nas duas imagens para conseguir detectar de uma forma mais otimizada os obstáculos, e, pá, cargas que eventualmente caiam na estrada e por aí fora. Ok? No fundo, é tirar aqui um proveito não só de uma câmara, não é? Aquilo que do bom que uma câmara tem, mas aqui ter duas câmaras a permitir fazer essa visualização, em vez de estar com um olho, trabalhar com dois, basicamente. Depois temos as câmaras mono com assistência de lidar, e aqui basicamente o que vai acontecer é que, associada à câmara, uma única câmara, vai estar no mesmo dispositivo o sistema de lidar, com a funcionalidade que a gente já viu anteriormente, ou seja, acaba por ter aqui um conjunto câmara mais lidar que aumenta a eficácia daquilo que são os obstáculos na frente da viatura. Surround View tínhamos abordado logo de início. No fundo, aqui a visão 360 não é nada mais nada menos que utilizar as tais 4 câmaras e uma unidade de gestão eletrónica que permite conjugar essas 4 imagens, trabalhá-las a nível de software e depois devolver ao utilizador aquilo que aparenta ser uma visão 360 da respectiva viatura. Normalmente, aqui nas câmaras, e também por isso é que deixei aqui um destes exemplos. Até foi um caso que apanhei recentemente e pessoalmente, um, de um, isto era de um Porsche Cayenne, que, embora não desse avaria para o utilizador, havia umas avarias parasitas lá na parte de Park Assist, desculpa, sim, no Park Assist,
e que chegou-se depois à conclusão que estavam relacionadas com a calibração da câmara. Neste caso, e só para a gente também perceber aqui um bocadinho a dinâmica e a conjugação das quatro câmaras, esta era uma viatura com quatro câmaras, uma câmara frontal no para-choques, para-choques na zona mais elevada da grelha, uma na traseira e duas nos retrovisores, e onde a calibração do surround view mandava fazer com quatro tapetes no chão. E aqui dá para a gente perceber a conjugação destes quatro, destas quatro, destas quatro câmaras. No fundo, aquilo que a calibração vai fazer durante este processo é ver o padrão do tapete dianteiro, ver o padrão do tapete traseiro e os tapetes laterais. Com base nestes padrões, reconhecendo estes padrões, calibra a câmara e diz assim às câmaras: olha, os padrões que tu conheces a partir deste momento são estes e vais trabalhar de acordo com eles. E aqui dá para comprovar uma vez mais, e de uma forma prática, e isto é um caso prático, um caso concreto que vos trago aqui, em que acabou depois por solucionar o problema, o problema do erro. Embora fosse um erro parasita, embora fosse um erro que não causasse desfuncionamento no sistema, era um dos erros que estava presente. Rear View, aqui não há muito a falar, é uma câmara traseira, vê para trás do carro, basicamente, detecta informações adicionais e ajuda ao estacionamento e no caso de ter a visão 360 acaba por fazer também esse complemento, mas em termos de câmara propriamente dita não há aqui muito mais não há aqui muito mais a referir. Em termos de câmaras, conforme já tínhamos falado, câmaras normalmente trabalham por ligações internet, normalmente estas mais recentes, e onde epá, nós notamos perfeitamente a resolução da imagem, também elas comunicam com as suas body controls ou as Basic Central através de ligações Ethernet, o que significa que, mais uma vez, epá, aquilo que a gente falou antes do intervalo, relativamente a diagnóstico, há uma destas câmaras que não devolve imagem nenhuma. Ok, ok, sim senhor, não devolve imagem nenhuma. Onde é que está o problema? Ela está montada numa Ethernet, toda a gente à volta da Ethernet fala menos ela, pá, a ver alimentação, e se eventualmente estiver alimentada, muito provavelmente é, é, é problema interno da mesma. No fundo, aqui leva muito mais, cada vez mais o diagnóstico acaba por ir nesse sentido, né? A partir do momento em que nós temos muita ligação digital, muita comunicação digital entre as várias unidades de comando e componentes estes que são eles próprios as suas unidades de comando, o diagnóstico vai partir muito por aí. Análise de parâmetros, tudo aquilo que eu puder ver e que me seja útil para pelo menos comprovar se o equipamento está a funcionar. Epá, aqui em termos de câmaras não há muito a falar. A câmara ou vê ou não vê, não é? Não há aqui muito parâmetro onde eu possa espremer. E a partir daí é ir para as medições físicas no próprio componente.